E aí, percebam uma coisa, é na lavagem que acontecem os maiores absurdos com o cabelo. Submeter o cabelo a 4 danos constantes aí, consecutivos, um atrás do outro. Quando você termina de lavar, ele está completamente ressecado. Aí tem gente, mas você não precisa hidratar o cabelo, não precisa hidratar. Lógico que você precisa hidratar. E aí, mulherada, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre saúde do cabelo. Hoje, especificamente, eu vou fazer a continuação do vídeo sobre a revista. Eu fiz um vídeo sobre essa revista aqui, a revista Pesquisa, que é da FAPESP. Eu contei lá já a história, que eu ganhei essa revista da mãe de uma amiga minha, que trabalhava na USP, né? É uma revista interna que rola lá dentro, né? E eu gostei muito do que eu encontrei aqui, fiquei muito surpreso de ver que eles estavam fazendo uma pesquisa científica, né, testes, né, científicos envolvendo produtos de cabelo, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, né, nada parecido. Normalmente, tudo que você vê envolvendo pesquisa ligada a esse mercado do cabelo, normalmente tem ligações com o mercado, né? Normalmente as próprias empresas, elas contratam essas pesquisas. Nesse caso, era uma pesquisa independente, eu li logo de cara. Vocês vão ver que eu dou o descritivo melhor sobre isso lá no outro vídeo que eu vou deixar a descrição para vocês aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês do outro vídeo, tá? E eu vou ler mais alguns trechos, não deu pra gente falar sobre tudo que estava acontecendo, né? E eu deixei alguns trechos para me fazer a continuação daquele vídeo, tá? Mas se você não assistiu aquele vídeo ainda, não tem problema, ele vai ficar aqui na descrição, assiste esse aqui primeiro e depois você vai lá e assiste o outro. Aproveita, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal e ativa as notificações aí no sininho. E também, se você gosta de conteúdos que falem sobre como você conseguir conquistar um cabelo saudável, conteúdos que falem sobre cabelo, eu tenho certeza que você vai adorar este canal aqui, você vai gostar muito daqui, mesmo que você não concorde com tudo que a gente fale, tá? E aí aproveita também, já deixa o seu like aí para fortalecer a comunidade. Agora nós vamos dar início então à segunda parte sobre essa matéria dessa revista, tá? Eu vou ler o trecho para vocês e vou comentar esse trecho, tá bom? No vídeo anterior nós falamos muito sobre a ação do shampoo. Na época a gente não tinha a grande variedade de shampoos que a gente tem hoje. Na época só havia shampoos com muitos sulfatos, os shampoos eram vendidos basicamente no supermercado, as perfumarias eram algo muito pequeno, não é como são hoje aqueles complexos cheios, praticamente um shopping, né, dentro de um local só com diversas, milhares de marcas de produtos diferentes, principalmente aqui no Brasil, né, que é praticamente o maior mercado consumidor de beleza do mundo. Então você tem hoje uma grande diversidade de shampoo. Você tem dos mais diversos tipos de higienizadores. A gente não tinha isso naquela época. Era o que estava lá no mercado, lá era aqueles shampoos mesmo, que eu não vou falar o nome, daquelas marcas lá mesmo. E você tinha e pegava aqui e lavava o cabelo. Escolhi o menos pior. Normalmente um shampoo com muito sulfato, muito surfactante forte, muito detergente, a gente lavava a cabeça. Não tinha opção. A única opção que a gente tinha, que era um pouco mais suave, mas não limpava direito, era os shampoos da Johnson, shampoos de bebê, né? Porque eles eram realmente mais suaves, então a gente tinha essa opção. Tem muita gente que não gostava, né, do efeito do cabelo lavado com shampoo normal e comprava o shampoo da Johnson para poder lavar, o shampoo de bebê, né? Hoje, com certeza, é tudo muito mais fácil, né? E aí por isso que na época que essa pesquisa foi feita, né, eles batem realmente forte na questão do surfactante forte. Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou falar aqui de mais uma experiência feita com a lavagem de cabelos que ela fez aqui, tá? Aí tá dizendo aqui que a Inês submeteu cabelos castanhos e loiros a 2 tipos de lavagem: imersão em água com shampoo, sem atrito ou ficção dos fios. As 2 formas de limpeza foram repetidas a temperaturas diferentes que simulavam banhos quentes e frios. Então ela fez 2 tipos de limpeza. Ela colocou limpeza dos fios. Ela colocou apenas os cabelos em imersão na água, que isso por si só já dava já fazia um estrago, né? E aí colocou o shampoo. E aí a outra forma de lavagem, ela submeteu o cabelo à água com shampoo. E aí nesse caso, nessa segunda vez, ela esfregou, né? Ou já uma lavagem de cabelo com esfregação do cabelo, né? Quando eu falo pra vocês, gente, que esfregar o cabelo não é uma coisa legal, é exatamente por causa disso que eu falo pra vocês. Você precisa esfregar o couro cabeludo, ainda assim com muita suavidade,
tá? Esfregar o cabelo é algo absolutamente desnecessário. Eu sei que tem muita gente que faz isso. E quando ela fez isso, olha aqui o que ela observou. Rita observou que só a água já era suficiente. Se ligou nisso aí? Só a água já era suficiente para retirar proteínas do cabelo. Perda que dobrava quando se adicionava shampoo. Ela já percebeu que só o cabelo na água, eu sempre digo que a água fragiliza demais o cabelo, porque não é só a questão do pH. A fibra capilar ela fica muito mais sensibilizada quando você coloca ela na água, ela fica muito mais frágil, né? E ela já percebeu que só a água era suficiente para tirar pedaços do cabelo, para retirar proteínas do cabelo, né? E aí essa coisa de quando ela adicionava o shampoo dobrava, né? E aí depois vem um outro elemento mais forte ainda. O mais nocivo, porém, foi ensaboar os fios, descreve a pesquisadora. Então assim, você tem a questão da água, que por si só já é um problema, já consegue fazer um estrago, né? Porque fragiliza muito o fio. Aí você tem a questão do shampoo com surfactante, que aí isso dobra os problemas que você tem. E aí depois você tem a questão de você esfregar o cabelo. São essas três questões que tornam a coisa realmente muito nociva, né? E ela fez isso em água quente e água fria. O mais nocivo, porém, foi ensaboar os fios, descreve a pesquisadora em outro artigo. A fricção é responsável por 90% dos danos à cutícula, afirma Rita, efeito que aumenta progressivamente com a elevação da temperatura da água. De acordo com Inês, o primeiro sinal de desgaste das cutículas detectável a olho nu são as pontas duplas que surgiram depois de 1 ano de lavagens massageando o cabelo. Então a gente sabe que as lavagens, a maneira com que você lava o seu cabelo, eu sempre digo isso e vocês estão vendo aqui, que a maneira com que você lava o seu cabelo influencia muito mais do que o produto que você usa, tá? Porque na pior das hipóteses, vamos contar que você realmente não tenha condições de comprar um shampoo melhor, com surfactante mais leve, você pode pegar o shampoo que você já tem, diluir em água, misturar com um condicionador, você consegue melhorar isso daí. Agora, se você pega o seu cabelo e você esfregar o cabelo, que é o que muita gente faz, com o tempo você percebe que a mudança ela é radical. Tanto o cabelo acaba ficando muito ressecado, ele acaba perdendo cor, ele acaba perdendo queratina, ele acaba perdendo massa, ele acaba perdendo a proteína com qual ele é feito. Ele fica um cabelo completamente poroso, ele pode ficar muito poroso, principalmente as pontas do seu cabelo. E aí as pessoas me perguntam muito sobre esse negócio de pontas, né? Ah, por que eu tô com ponta dupla? O que está acontecendo? Muitas vezes é algo que pode acontecer já na questão da higienização. Por isso que no meu método eu faço questão de deixar bem claro que a higienização ela é o ponto forte do cuidado com os cabelos, tá? Tem outras coisas, né? A rotina como um todo. A rotina é um dos pilares, né? Mas eu falo isso muito mais detalhadamente no curso, né? A gente tem um curso onde a gente ensina as pessoas a, na verdade, atingirem um cabelo saudável, maravilhoso, sem depender de ninguém, tá? E aí, aqui não dá para abordar exatamente todo o método, mas um dos pilares desse método é justamente você fazer uma higienização da maneira correta, tá? Muito mais do que o produto correto, é fazer da maneira correta. Vocês podem ver que o dano do cabelo, o dano causado ao cabelo aumentou consideravelmente quando você aumentou a temperatura da água e quando você esfregou o cabelo. Tá? Isso confirma a teoria de que o produto ele é um mero coadjuvante, que é o processo quem determina a saúde do seu cabelo. Então, só esse trecho, né, dessa pesquisa faz a gente refletir várias coisas. Primeiro, a água, né? Que só a água realmente, ela por si só fragiliza o fio. Depois, o shampoo, evidentemente muito mais nocivo do que a água por conta dos surfactantes. Depois, a fricção, né, que é você esfregar o cabelo, algo que eu digo que você deve tomar muito cuidado, não deve fazer, deve evitar ao máximo, porque o ato de você esfregar o cabelo, de você manter esse atrito, pode detonar demais o seu cabelo, tá? E aí é fundamental que você entenda essa sequência. E o outro elemento é a questão da água quente. Água em altas temperaturas desidrata o fio, faz com que o fio fique, além de detonar o couro cabeludo, né, desidrata o fio e faz com que o cabelo fique mais ressecado ainda. E aí, percebam uma coisa, é na lavagem que acontecem os maiores absurdos com o cabelo.
submeter o cabelo a 4 danos constantes aí, consecutivos, um atrás do outro, né? Dependendo do jeito que você fizer esse dano, o resultado é visível e é imediato. O cabelo, quando você termina de lavar, ele está completamente ressecado. Aí tem gente, mas você não precisa hidratar o cabelo, não precisa hidratar. Lógico que você precisa hidratar. É lógico que precisa hidratar. Eu não sei como é que tem gente que pensa, que acredita nisso ainda. Você lavou, quando você lava o cabelo, você causa uma das maiores agressões que o teu fio de cabelo pode sofrer. Sabe? Por quê? Primeiro, por todos esses motivos que eu te falei. Segundo, porque é algo rotineiro. Você não lava o cabelo uma vez por ano. Você lava o cabelo praticamente, às vezes 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana. Tem gente que lava o cabelo todo dia. Tá? Então é muito importante que a gente consiga refletir essa sequência. Tá? Eu vou ler mais um trecho aqui. Tá? Eu vou ler o segundo trecho, que ele define um pouco isso que a gente falou agora há pouco. Né? Se o uso de shampoo limpa os fios, mas os danifica a ponto de se tornarem mais opacos, embaçados e quebradiços ao pentear, a saída seria deixar de lavar os cabelos? É uma pergunta, né? Felizmente, nada tão radical. O ideal é lavar a cabeça o menor número de vezes ao longo da semana. Ou seja, lavar a cabeça é tão legal que para você diminuir o dano do seu cabelo, você precisa diminuir. Olha só, gente, quando eu falo que o jeito que você lava o cabelo, se a gente conseguisse fazer a coisa do jeito que ela precisa ser feita, a gente não precisava diminuir tanto a frequência de lavagens. Na verdade, na época, essa era a única saída que a gente tinha. Como eu falei para vocês antes, não tinha aquele monte de shampoo legal, tudo isso que a gente tem hoje, co-washes, higienizadores dos mais variados, né? Então, hoje a situação está um pouco melhor, a gente consegue com a tecnologia, com os produtos que a gente tem hoje, com as técnicas que a gente tem hoje, fazer uma lavagem muito mais eficiente. Mas na época não tinha jeito, você tinha que deixar de lavar o cabelo por alguns dias, porque senão ressecava demais, né? A decisão de quando se deve lavar o cabelo depende da percepção pessoal de que o cabelo está sujo e precisa ser lavado. Eu sempre falo isso para vocês, né? Que é você precisa perceber, precisa entender o seu cabelo, né? E não há regras, uma vez que as características dos fios do couro cabeludo variam de uma pessoa para outra. Assim, como é diferente o nível e o tipo de poluição a que está exposto diariamente. Embora quase não haja diferença de eficácia entre os produtos do mercado, o shampoo adotado deve ser o que melhor se adapta ao seu cabelo e ao couro cabeludo. Olha só, como eu falo para vocês sempre, não é um ritual que você tem uma regra a seguir. São 3 dias por semana que eu tenho que lavar. É um dia sim, outro não. É de 2 em 2 dias. Não tem regra. A regra quem diz é a necessidade do seu couro cabeludo. Por isso que eu acredito na rotina, de você criar uma rotina personalizada para você. Eu não acredito nas regras. Tá? Eu não acredito nessa coisa muito cronogramática, sabe? Essa coisa muito programada que todo mundo, se você seguir isso, o seu cabelo vai ser assim. Não funciona assim. Tá? É o seu cabelo que diz como você tem que fazer. É a sua percepção. É você olhar para ele, é você perceber se ele está sujo, se ele está limpo. É você começar a observar, né? Olhar com um olhar mais crítico, você consegue determinar uma rotina que tem muito mais a ver com a sua realidade. E aí, na época, veja, eu até falei para vocês no começo do vídeo, né? Para quem gosta de ensaboar a cabeça com frequência, ela sugere o uso de shampoos infantis. Era a única coisa que a gente tinha na época. Que contém detergentes menos agressivos aos cabelos. Outras dicas são friccionar o menos possível os fios, tomar banho morno, secar pouco com toalha e pentear o mínimo necessário. Gente, olha só. É importante lembrar a vocês que a temperatura da água é muito importante, tá? Não pode ser fria demais, nem quente demais. O ideal é que seja morna, a temperatura mais agradável para seu cabelo. Agora, morno é morno, não é o mesmo que tirando o couro, tá, gente? Não é aquela água que dá para você fazer um café com água. Morno é morno. Às vezes acontece muito no lavatório, né? A gente colocar uma água morna e a pessoa, nossa, a água tá gelada. Gente, como assim a água tá gelada? A água tá morna, né? Então, às vezes, essa percepção, tem gente que não tem, assim, sensibilidade, assim, pra água quente, não. Coloca a água tirando o couro mesmo, né? Aí, você, com certeza, fatalmente, e é incrível como isso é verdade, pessoas que têm esse hábito, normalmente, têm os cabelos muito, muito, muito ressecados, tá? Pentear o mínimo necessário, que ela fala aqui, né? Isso também mudou de um tempo para cá. Por quê? Antigamente se penteava muito os cabelos secos, se tinha o hábito de pentear os cabelos secos, inclusive até mesmo os cabelos crespos e cacheados, né? Eu cansei de ver as mamães na época da minha infância e da minha adolescência, que eu ainda convivia muito antes de trabalhar, né? Você via muito essa coisa de vida familiar, né?
Hoje, meu amigo, é trabalho o dia inteiro, é o tempo, é o tempo todo. Eu vi muito as mamães dos meus coleguinhas e tal, das minhas coleguinhas, penteando o cabelo delas a seco, quebrando o cabelo. A metade do cabelo ficava no pente, a outra metade no chão. Só faltava arrancar o cabelo da pessoa. E colocava assim a criança assim, no meio das pernas e puxava. E eu cansei de ver isso. Era um costume. Então, essa prática, é claro que ela é danosa para o cabelo. Ela não faz bem você pentear um cabelo seco. Tá? Não significa que você não deva pentear o cabelo. É muito importante que você penteie o cabelo. Agora, ele molhado e com creme. Sabe? Porque isso vai te dar bastante maleabilidade. E isso vai fazer com que o seu cabelo consiga absorver muito mais os nutrientes que você coloca nos processos de hidratação e nutrição que você fizer. Eu vou ler aqui uma outra parte, a terceira parte aqui. O cosmético que mais ameniza a ação nociva dos shampoos são os condicionadores. Gente, na época era o que a gente tinha, tá? Até as marcas profissionais na época não tinha essa coisa da máscara, como a gente tem hoje, né? Era o condicionador, tá? Então era a única máscara que a gente tinha, tudo que tinha de melhor tinha dentro do condicionador, tá? Hoje em dia os condicionadores melhoraram muito. Durante muito tempo esses condicionadores só tinham silicone, eles não tinham muita coisa, né? Mas hoje melhoraram muitas empresas hoje trabalhando, inclusive a maioria das grandes empresas não colocam mais esses componentes assim que são nocivos dentro dos produtos, né? E essas indústrias elas estão cada vez mais melhorando, né? Eu uso algumas linhas de produtos já há muitos anos. O que eu percebo? Que esses produtos tiveram a sua fórmula muito melhorada. Às vezes o efeito fica inferior, né? E às vezes a gente não entende, fica bravo porque o outro era muito melhor, mas o outro ele tinha algo muito mais nocivo. Por isso que tinha a aparência de ser bom, né? Esse produto com muito óleo mineral, muito silicone, deixa o cabelo muito brilhoso, muito lubrificado, mas isso causa um dano, né? Então, ela fala aqui, eu vou até ler o trecho para vocês verem aqui, ó. Ela fala dos condicionadores, né? Formulados à base de gorduras e de um detergente diferente dos usados no shampoo, os condicionadores preenchem as cavidades abertas na superfície do córtex do cabelo e fecha as cutículas, aumentando a capacidade dos fios refletirem a luz, razão por que parecem mais brilhantes. Inês comprovou também que o condicionador altera as propriedades mecânicas do cabelo. Esse cosmético deixa os fios mais homogêneos no que diz respeito à capacidade de resistir ao estiramento. Explica. Como resultado, menos fios frágeis se rompem no pentear, né? É aquilo que eu falei para você. Se você realmente condicionar o seu fio, eu prefiro o uso da máscara hoje em dia. Como eu falei para você, na época que essa pesquisa foi feita, não era uma prática usar a máscara, tá? Hoje em dia nós temos as máscaras que fazem, porque elas além de deixar o cabelo muito mais maleável, no momento que você vai pentear, você consegue nutrir muito melhor o seu cabelo quando você faz o uso das máscaras, tá? Então, gente, é o que eu sempre digo, conhecer os produtos não vai salvar a sua pele. Conhecer sobre produtos não salva a sua pele, te ajuda, é melhor do que conhecimento nenhum, mas o que realmente ajuda você a conquistar um cabelo saudável, o que realmente ajuda você a compreender essa dinâmica de cuidar dos cabelos e ter bons resultados é realmente você conhecer os processos. É você conhecer, você ter noção, uma noção exata e lógica do que você precisa fazer para que você não venha perdendo o cabelo ao longo da vida. Não adianta nada você colocar bons produtos ali, produtos maravilhosos no cabelo, saber escolher bem os produtos, mas você na hora fazer bobagem na hora do processo. O produto vai ajudando por um lado e você vai estragando pelo outro, né? É o tipo de pente que você usa, como eu falei antes, a temperatura da água, é a maneira com que você lava, com que você fricciona, com que você esfrega o seu couro cabeludo, deixando o cabelo livre desse processo de friccionar, tá? É você observar essas coisas que parecem que não tem importância alguma, mas ao longo do tempo vão mantendo o seu cabelo com muito frizz. Eu falo frizz, não estou falando do frizz da condição do cabelo não, tá? Porque isso aí já é uma outra questão. Estou falando do frizz que você adquire quando você faz o processo de maneira errada. Por exemplo, com a toalha, por exemplo, né? Parece uma bobagem, mas a pessoa às vezes retira toda a água do cabelo com a toalha, friccionando a cabeça, esfregando a toalha no cabelo e os felpos da toalha ali em contato com o cabelo, eles realmente deixam o cabelo muito frisado, retira não só a água do cabelo, também retira ali as partículas que são mais lipídicas do cabelo, né, os óleos,
A toalha ela faz, na verdade, um estrago se você não souber usar bem, né? Ah, mas eu preciso aprender a usar bem uma toalha. Gente, é o que eu falo sempre. A gente foi pego aqui depois da pandemia, a gente não sabia nem lavar as mãos. Não há nada de errado você descobrir que agora você descobrir que você não consegue lavar o seu cabelo da melhor maneira possível. Não há nada de errado com isso, né? A gente precisa entender que existem coisas que você precisa aprender, tá? E eu digo pra vocês, eu falo isso, são mais de 20 anos de experiência vendo isso, gente. A maioria das pessoas não sabe, não são só das mulheres não, dos homens também. A maioria das pessoas, de modo geral, não sabem lavar os cabelos. Por que a mulher acaba sendo mais afetada? Porque normalmente usa o cabelo um pouco maior, né? Isso acaba se incomodando mais, né? Quando o cabelo está ressecado, isso é um incômodo muito da mulher. Mexe muito com a autoestima dela quando o cabelo não tá legal, sabe? Elas mesmas dizem pra mim, eu aprendi essa frase com a mulherada, eu aprendi tudo com a mulherada. O que vocês imaginam na minha vida, eu aprendi com a mulherada, né? Convivo com a mulherada já há muitos anos. Uma das coisas que elas dizem pra mim é que pode estar tudo perfeito, a roupa pode estar ótima, o sapato pode ser de primeira, pode estar tudo muito legal. Se o cabelo não estiver te agradando, não estiver perfeito ali, alguma coisa fica faltando, é como se você não tivesse feito nada. E eu sei, gente, o peso que isso tem. Por isso que eu falo pra vocês, vamos adquirir conhecimento naquilo que interessa, sabe? Vamos buscar, não perder nosso tempo com essas minúcias, com detalhes que às vezes são irrelevantes. Vamos pensar sempre no básico, naquilo que a gente realmente precisa aprender a desenvolver para ter um cabelo saudável. E eu falo para vocês, não acabou não, tá? Eu ainda vou fazer o terceiro vídeo. Pode deixar aqui nos comentários se você quer que eu faça o terceiro vídeo, porque o terceiro vídeo que eu vou fazer sobre essa reportagem dessa revista, sobre essa matéria dessa revista aqui, é ainda mais intrigante, tá? O melhor dessas três está pro próximo vídeo que eu vou fazer sobre este assunto, sobre essa revista, ainda sobre essa revista, sobre a pesquisa que eles fizeram aqui. É algo que realmente vai ser impactante, assim como foi impactante para mim ter a confirmação das minhas crenças ali. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, tá? Se você não curtiu ainda esse vídeo, vai lá e deixa o seu like, é muito importante para você fortalecer aí a comunidade. E se não se inscreveu no canal, ainda dá tempo, é só clicar no botão aí, se inscrever no canal e sejam muito bem-vindos aqui. Nós sempre estaremos aqui trazendo esses assuntos sobre saúde do cabelo e o que você precisa fazer para que você tenha um cabelo saudável sem depender de absolutamente ninguém. Então até a próxima e um beijo.